Por que dá tanto furo em orçamento? Por que dá tanto furo em orçamento? Então, tem muitas pessoas hoje que não sabem fazer o orçamento da forma certa. Porque, assim, toda essa parte de orçamentação, de planejamento e gerenciamento que eu faço hoje nas obras, eu não aprendi na faculdade. E, principalmente, aquele orçamento real que a gente sabe que é necessário para uma obra privada, a gente também não aprende na faculdade. Então, as pessoas. Isso é importante, porque existe o orçamento de obra privada e o orçamento de obra Obra pública, pública. O exatamente. orçamento de obra pública tem várias regras que devem ser seguidas, então tabelas referenciais, tabelas do Tribunal de Contas do Estado e das obras privadas. Além de você utilizar elas como referência, você precisa buscar preço de mercado. Exatamente, o ponto tá aí. Então, hoje muitos orçamentos furam porque as pessoas não buscam preço de mercado. Elas pegam, por exemplo, o Sinap, pega aquela composição, aquele custo, revestimento pelo Sinap, material, mão de obra, tá tipo R$ 70 o metro quadrado. E a pessoa pega esse valor e coloca numa planilha. Mas o correto é fazer uma composição com o custo real do material, o custo real que a mão de obra está cobrando para aquela região específica. Porque se você vai fazer uma obra em Domingos Martins, em Vitória ou em Linhares, são preços Nossa, diferentes. você trouxe duas coisas aí. Primeiro, vamos explicar para o pessoal o que é composição. Sim. O Alô Engenharia, a gente acaba explicando muitas pessoas o que é os termos que a gente utiliza, né? O que é uma composição no orçamento? Então, uma composição funciona da seguinte forma: vamos supor que a gente vai fazer um serviço de pintura. O que seria a composição de um serviço de pintura? Eu vou formar ali uma lista com todos os materiais, com todos os recursos que eu vou utilizar para aquela pintura. Por exemplo, composição de mão de obra seria um pintor e uma ajudante. Composição de materiais seria o fundo preparador, a lata de tinta, o rolo, o pincel, a fita crepe, a lona para isolamento. Então, eu estou montando uma composição com todos os recursos que eu vou utilizar para esse serviço. Então, por exemplo, eu, quando for fazer um orçamento, eu monto uma composição para cada serviço. E essa composição é uma composição real, com custo real que o mercado realmente. Com os preços reais que a pessoa executa numa obra, Então, com sabe? isso, você consegue reduzir muito o erro na hora que você está pegando a obra e não pegando obra nem com preço muito caro, nem por preço muito barato. Outro Exatamente. ponto que você levantou aí logo de cara é o preço de mercado do local, né? A gente trabalha muito com orçamento, eu trabalho tudo com pré-obra, né? Eu faço muito essa com assessoria pré-obra, que é antes de chegar na sua empresa, Sim. que é receba a demanda do condomínio ou um projeto do arquiteto da empresa que vai fazer a obra, analisa esse projeto, elabora uma planilha orçamentária básica com preços de mercado e sem preço, com as quantidades que precisam, e elabora um termo de referência, igual fosse uma licitação. E nós vamos para o mercado e colocamos esse orçamento para as empresas, para a sua, para várias outras empresas. Sim. Quando nós fazemos isso, nós possibilitamos que as empresas da empresa em cima daquela planilha. Mas um item do termo de referência que eu friso bastante é: você, empresa, precisa conferir as quantidades ali no projeto em relação à planilha. Porque o que acontece? Isso é bastante comum na auditoria, né? A empresa pega a obra, vai executar a obra, aceitou a planilha lá atrás, aceitou no contrato que era a responsabilidade dela conferir, e chega lá na frente e descobriu que tinha uma quantidade a mais, entendeu? Que precisaria, ou um item que ela não considerou que era responsabilidade dela verificar. Então, muitas empresas pecam com isso, né? Outro ponto que você levantou de erro de orçamento é a questão do local, né? A gente mandou uma proposta um dia desse, e que uma exigência do nosso comprador falou: Felipe, lá em Feira de Santana, você não pode usar Sinap. Porque lá, na hora que você vai contratar, é muito acima. Você não pode usar nem o preço local de Vitória. Sim. Porque, então, aí eles pediu para algumas cidades mais longe das capitais nós usássemos os preços locais. O que aumentou o custo de ter que ligar para as pessoas, fazer. Mas no orçamento, eu queria te perguntar uma coisa que é bastante, deve ser muito comum. É muito comum as pessoas chegarem para você com a demanda e pedir você dar o orçamento e você elaborar a planilha orçamentária para ele?
Sim, com certeza, tem muito essa demanda, mas quando a gente recebe a planilha do condomínio é melhor por quê? Acaba que essa precificação fica mais justa, porque todas as empresas estão orçando com base numa mesma planilha, então tem sim a demanda do cliente vir e a gente fazer a planilha orçamentária, mas quando a gente vai orçar para um condomínio e já tem a planilha tipo a que você faz, é o cenário ideal, porque tá todo mundo orçando com base na mesma planilha. Mas uma coisa que eu trago, eu não sei se você já viu, né? Que é um problema, talvez já aconteceu com você, inclusive. Algumas empresas e condomínios vão e pede a pessoa para fazer a planilha, como se estivesse dando preço. Uhum. Pega a planilha da pessoa, tira o cabeçalho, entrega para outra empresa. Sim, acontece. Acontece muito, já aconteceu realmente muito, assim, nas empresas que eu trabalhava. Às vezes a gente via com a outra empresa a planilha que a gente tinha feito. Nem sem o cabeçalho, né? Com o Aham. cabeçalho E às ainda. vezes com tudo, exatamente. E é algo que acontece realmente. E